partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Equipes continuam buscas por criança de 3 anos desaparecida na zona rural de Caxias. Bandido tenta atirar na cabeça de cobradora durante assalto a ônibus em São Luís. Onda de assaltos assusta a população de Pio 12. Faculdade, agência bancária e operadora de telefonia lideram lista das empresas mais reclamadas em 2018. Maranhão cedia esta semana encontro de governadores do Nordeste. Federação Maranhense define datas das fases finais do estadual. Está no ar o Jornal Central desta terça-feira, dia 12 de março de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa terça-feira, céu encoberto com chuva a qualquer momento no norte do Maranhão. Para São Luís, continua a previsão de chuva a qualquer momento com máxima de 30 graus. Máxima de 30 também em Maranhãozinho, onde chove a qualquer hora. Temperatura máxima de 31 graus em Mata Roma, de 32 em Matinha, 33 em Imperatriz e 34 graus em Matões do Norte. Nestas cidades tem previsão de chuva a partir da tarde. Para amanhã, quarta-feira, tempo segue instável com previsão de chuva a qualquer hora no norte do Maranhão. Várias equipes continuam as buscas por criança que desapareceu na zona rural de Caxias. Quem tem as informações é o repórter Nonato Santos. Uma criança de 3 anos está desaparecida desde domingo, dia 10, na zona rural de Caxias, próximo ao povoado Caxirimbu, na MA 034, a 30 quilômetros do centro de Caxias. A criança estava em companhia da sua avó quando sumiu. Cerca de 200 pessoas estão mobilizadas para encontrar a mesma. Bombeiros civis e militares, policiais militares e pessoas da comunidade estão desde as 11 horas da manhã de domingo procurando pela criança. E a procura pelo garoto já dura mais de 30 horas. Daniel está sendo procurado em uma área de 20 quilômetros distante do ponto em que desapareceu. Até o momento, só um pé da sandália que ele usava foi encontrado. De acordo com a avó da criança, Maria de Lourdes, o menino teria desaparecido em um momento de descuido. Os bombeiros acham muito estranho o fato da criança estar desaparecida por tanto tempo, já que o raio em que as buscas estão sendo feitas é muito extenso e por conta da pouca idade é provável que ele tenha andado por muito tempo. O impressionante é que tinha muita gente ontem à noite à procura e ele não chorou, porque uma criança em uma idade dessa tem pânico de estar sozinho, no escuro e ainda mais dentro do mato. É complicado, explica o sargento Louro Henrique, Central de Notícias, Nonato Santos, da região dos Cocais. Plantão policial. O corpo do italiano Carmélio Mário Calabrese, de 65 anos, que estava desaparecido no município de Passo do Lumiar, foi encontrado em São Luís. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado por pescadores no rio Tibiri, na capital, e estava desde a sexta-feira no Instituto Médico Legal, mas sem identificação. O corpo de Carmélio só foi identificado nesta segunda-feira por amigos. Os peritos do Instituto de Criminalística desconfiam de que alguém conhecido entrou na casa do italiano, já que não foram encontrados sinais de arrombamento no imóvel. Usuários de transporte coletivo de São Luís foram alvos de criminosos nesta manhã. Em uma das ações, o bandido tentou atirar na cabeça de uma cobradora. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz. Cerca de 15 bandidos atacaram um ônibus que faz linha Sarney Filho Deodoro na madrugada desta terça-feira na Estrada da Mata, em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. O motorista do coletivo percebeu que o grupo estava com galões contendo um líquido que suspeitou ser combustível e não parou o veículo. Os criminosos então jogaram pedras no ônibus. Essa era a primeira viagem do dia e no momento não havia passageiros. Ainda nas primeiras horas desta terça-feira, um outro ônibus que faz linha Cidade Olímpica
técnica rodoviária também foi alvo de bandidos. Cerca de 5 criminosos assaltaram cerca de 40 passageiros que estavam no coletivo na Avenida dos Franceses, região da Vila Lobão. Segundo a cobradora, um dos criminosos ainda apontou a arma na cabeça dela e apertou o gatilho, porém a arma falhou. Segundo informações, 2 bandidos portavam armas de fogo e os demais arma branca. Até o momento, ninguém foi preso. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. E uma onda de assaltos está assustando a população do município de Pio 12, da região, o repórter Odaí Alves. A população do município de Pio 12 anda assustada com medo de assaltos, pois por aqui nos últimos 30 dias tem ocorrido vários assaltos a comércios na cidade e roubos de motos, tanto na cidade como também nas estradas vicinais do município. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que o indivíduo assaltou uma farmácia no último domingo, usando uma garrucha para ameaçar as vítimas. Mas no início da tarde de ontem, um assaltante se deu mal, pois foi surpreendido por um policial à paisana que estava abastecendo o seu veículo em um posto de combustível que fica em frente à padaria que estava sendo assaltada. Quando o policial, ao ver a cena, esperou o assaltante sair de dentro do estabelecimento e o alvejou um disparo que atravessou o corpo do assaltante, que foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Santa Inês. Até o fechamento desta matéria, não havia sido divulgado o seu boletim médico. A população clama por mais segurança, pois o município de Pio 12 conta apenas com 3 policiais por plantão para garantir a segurança de mais de 21 mil habitantes do município. Central de Notícias, reportagem Odaí Alves. Confira no próximo bloco. Após agressões, deputado vai se licenciar do cargo. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O deputado estadual Fábio Macedo, do PDT, deve tirar uma licença de 30 dias para tratamento de saúde. A informação foi confirmada pela assessoria da Assembleia Legislativa. O parlamentar decidiu se ausentar para retomar um tratamento contra o alcoolismo, problema que ele afirmou ter em nota publicada à imprensa. Fábio Macedo se envolveu em uma confusão e foi preso na cidade de Teresina, no Piauí, nesse último final de semana, quando agrediu um músico e um policial militar que também foi ameaçado de morte. O Maranhão sediará esta semana o Fórum de Governadores do Nordeste. Na ocasião, será lançado o consórcio entre os estados. Thalia Lemos. O Maranhão cedia nesta quinta-feira, dia 14, mais uma edição do Fórum de Governadores do Nordeste. O encontro vai ser no Palácio dos Leões, em São Luís, onde o governador Flávio Dino vai receber os demais 8 governadores. No fórum, será assinado protocolo para criar o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, que se trata de uma iniciativa para firmar parcerias, otimizar resultados e economizar recursos financeiros. Com o consórcio, poderão ser feitas, por exemplo, compras compartilhadas entre os estados, reduzindo os custos dos produtos e também dos serviços. Também vai haver parcerias em diversas áreas, como desenvolvimento econômico e social, infraestrutura, tecnologia e inovação, segurança pública, administração prisional e proteção do meio ambiente.
Durante o fórum em São Luís, será feita uma reunião específica para a criação do Consórcio Nordeste. O encontro na capital será o segundo do exercício entre 2019 e 2022. O primeiro foi em Brasília, no início de fevereiro. Na ocasião, foi lançada a Carta dos Governadores do Nordeste, em que é solicitada a solução imediata para o déficit de previdência, sem impedir o acesso dos mais pobres a direitos básicos. De São Luís, Thalia Lemos. Deputados estaduais e federais se reúnem para tratar de detalhes do Fórum de Governadores. Entre os assuntos tratados está o da reabilitação do Centro Histórico de São Luís. Repórter Adilson Souza. Durante a primeira sessão da Assembleia Legislativa após o Carnaval, parlamentares receberam a visita de cortesia do deputado federal Márcio Gerri e do secretário de Cidades, Rubens Júnior. Márcio Gerri comentou sobre alguns temas importantes em discussão na esfera estadual e nacional. O Consórcio Nordeste é uma inovação, um arranjo administrativo do Nordeste brasileiro muito importante, uma ação ousada, inovadora, que vai fazer com que haja a complementariedade de ações e a otimização de ações e de recursos no momento em que os recursos são escassos. São Luís será a capital do Nordeste, porque aqui estaremos com 9 governadores do Nordeste para que se efetive a assinatura desse convênio. Já para o secretário Rubens Júnior, um projeto que vai revitalizar o Centro Histórico está em discussão na Assembleia. Ele esteve conversando com lideranças da casa para orientar sobre a importância do projeto. O projeto Habitar no Centro tem o seguinte objetivo: o Estado tem diversos casarões, alguns abandonados lá no centro de São Luís. Resultado, um casarão abandonado, você reduz o valor dos imóveis da região, você aumenta o risco de violência e, portanto, você termina causando uma desabitação do centro. O objetivo desse projeto é reverter isso. Nós queremos convidar as empresas para reformarem os casarões do Estado e aí elas ganharão uma compensação tributária, em alguns casos até algumas anistias, para reformarem o prédio que é do Estado. E o que é que o Estado vai fazer com esse prédio? Vai converter ele em moradias para populações carentes. Então, de uma só forma, você volta a ocupar o Centro Histórico de São Luís, você consegue garantir a recuperação do patrimônio estadual, você consegue combater a violência e reduzir o déficit habitacional. De São Luís, Adilson Souza. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto, recebeu a visita institucional do secretário de Saúde, Carlos Lula. Na ocasião, vários assuntos foram tratados, entre eles do novo equipamento de radioterapia para o tratamento de câncer no Maranhão. Repórter Álvaro Luiz. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Otelino Neto, recebe na sala de reuniões do gabinete da presidência o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Dr. Carlos Lula. O tema relativo à pasta, em especial, a assuntos relativos a projetos e a questão do bunker de radioterapia do futuro Hospital do Câncer. Vai ficar localizado atrás do Genésio Rego, precisamente no bairro Vila Palmeira. A reportagem aproveita para conversar com o secretário Carlos Lula. Ele fala em relação à visita no gabinete da presidência, uma visita de cortesia e também trocando informações sobre o tema relativo à saúde. Veio, na verdade, fazer uma visita institucional, a colocar a secretaria à disposição da Assembleia Legislativa do Maranhão, a convidar também o presidente Otelino e a Comissão de Saúde a visitar as obras do bunker de radioterapia. O secretário Carlos Lula também aproveitou para conversar com a reportagem e falou do Hospital do Socorrão de Imperatriz a ser construído. A de Imperatriz ela vai ganhar o maior hospital de urgência e emergência do interior do Nordeste. O mesmo projeto do Hospital da Ilha, que a gente está fazendo aqui em São Luís, já está em obras, a gente vai levar para a cidade de Imperatriz. Então a gente vai ter lá um hospital de 300 leitos e mais 100 leitos de UTI. A reportagem conversa com o presidente do Poder Legislativo, o deputado Otelino Neto. O presidente destaca a visita, fala das demandas da saúde que a Assembleia está tratando e também fala com destaque sobre o bunker de radioterapia do governo do Estado. O bunker de radioterapia, com uma ampliação do serviço lá em Imperatriz, que já aconteceu, faz com que o tratamento chegue mais cedo e consequentemente, as pessoas tenham maior chance de cura, que é o objetivo de todo o tratamento. Reportagem Álvaro Luiz. Em instantes. Procon divulga as empresas mais reclamadas em 2018. Estamos apresentando Jornal Central.
Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. O Instituto de Proteção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, PROCON, divulgou ontem, segunda-feira, o ranking das empresas mais reclamadas em 2018. Em primeiro lugar na lista vem a Faculdade Pitágoras, com 209 reclamações, seguida do Banco do Brasil, com 170, e da Oi Móvel, com 149 reclamações fundamentadas. As demais empresas mais reclamadas ano passado foram Semar, Grupo Claro Brasil, Oi Fixo, Motorola, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e Bradescard. A divulgação ocorreu durante a abertura da 5ª Semana de Prevenção e Combate ao Superendividamento em São Luís. Confira na matéria de Adilson Souza. A 5ª semana de negociação do superendividamento está acontecendo no Shopping da Ilha, em São Luís. Muitos consumidores estiveram presentes participando da negociação. Várias empresas como o BRK, operadoras de telefonia e agências bancárias estão oferecendo oportunidades para negociar dívidas. Luiz Henrique é um deles. Falou que a oportunidade é muito boa para acabar com as dívidas. É uma ótima oportunidade, porque a maior parte das famílias, com a inflação muito alta, acabou se endividando, né? Meio que sem querer, mas acaba se endividando com vários débitos que vão surgindo ao longo do ano em curso. Então é a hora de você também ter a oportunidade de poder estar ficando em dia com suas contas. O superintendente da CDL, Antônio Bittencourt, lembrou que sempre esteve presente nas edições de negociação com o PROCON. Depois de mais de 30 horas de procura entre militares civis... Em todos os eventos do PROCON. E a semana de combate ao superendividamento é mais uma iniciativa do PROCON. E como nós somos parceiros, nós temos a grata satisfação de participar, colaborando, tanto com o PROCON quanto com o consumidor maranhense. Karen Barros, presidente do PROCON, disse que essa é uma ideia que fortalece os direitos do consumidor. A gente faz essa intermediação, a gente sabe que os fornecedores eles não são obrigados a negociar, mas a gente faz essa semana justamente para fazer esse apelo, para que as duas partes entrem em acordo e o consumidor saia, óbvio, ganhando, porque ele vai poder negociar essa dívida. De São Luís, Adilson Souza. No município de Carolina, um morador foi surpreendido com o valor da conta de água superior aos R$10 mil. O problema é que o bairro em que ele mora sofre com as constantes faltas no abastecimento. Repórter Iandelo Souza. Um morador da rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Ticoncá, em Carolina, se surpreendeu quando recebeu a conta de água do SAI do último mês de fevereiro. E a situação seria trágica se não fosse cômica. A fatura foi entregue com o valor de R$ 11.149,22, com indicação de consumo de 2.004 metros cúbicos de água. O que surpreende para o valor cobrado é que o bairro tem sido alvo de constante falta de água, com os moradores obrigados a controlar o consumo e ficar atento ao horário que a água chega às torneiras, além de irem também constantemente ao escritório da empresa fazer reclamações. Existe grande possibilidade de a fatura ter sido entregue com erro do equipamento, onde se registra e calcula o valor a ser pago pelos consumidores, como também existe a possibilidade de erro humano no momento da coleta de dados de consumo, o que deve fazer os consumidores de todos os bairros ficarem mais atentos para os valores das contas do SAI, para a verificação de que o erro não se repita em outros locais, mesmo com valores muito menores. Os consumidores que perceberem que pode haver erro em suas faturas devem se dirigir ao SAI para apresentar reclamação ou contestação da fatura recebida. Central de Notícias. Informações do site diariodebalsas.com.br, de São Raimundo das Mangabeiras e Iandelo Souza. Poder Judiciário promove Semana da Justiça pela Paz em Casa. Repórter Ismael Gama.
Juízes de diversas comarcas do estado estão concentrando esforços para impulsionar processos que envolvem casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Eles participam da 13ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que teve início nesta segunda-feira. A semana foi instituída pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e no Maranhão é coordenada pela CEMulher, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. As audiências acontecem simultaneamente. Todo esse trabalho deve desafogar o Poder Judiciário. O Maranhão ficou em primeiro lugar a nível nacional na produtividade do mutirão Justiça pela Paz em Casa. E o desafogamento da unidade foi bem superior, foi muito grande. Nós conseguimos julgar e instruir e julgar, em média, uns 600 processos. Você confere no próximo bloco. Rede Pública de Ensino receberá o primeiro Simuladão Mais IDEB. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os Centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Primeiro simuladão Mais IDEB e avaliação de nivelamento serão aplicados na rede pública de ensino. As informações com a repórter Tayane Maramaldo. A Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, vai realizar nos dias 14 e 20 de março o primeiro simuladão Mais IDEB e as avaliações de nivelamento para estudantes da rede pública. Essas avaliações integram o Plano Mais IDEB, que desde 2017 vem executando uma série de ações para melhorar a qualidade do ensino na rede pública estadual. Este ano, o plano vem com uma novidade. O público-alvo foi estendido e as avaliações serão aplicadas para estudantes matriculados nos 5º e 9º anos do ensino médio fundamental e de 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio da rede pública estadual. Aproximadamente 280 mil estudantes devem participar dessas avaliações, que vão contar com provas impressas em fonte regular e provas ampliadas e em braille para garantir a participação de todos os estudantes matriculados nas séries avaliadas. De São Luís, Tayane Maramaldo. Caixa anuncia novas regras para financiamento de imóveis com recursos do FGTS. Márcia Fernandes. As novas condições para crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal valem para programas de financiamento, como o Minha Casa Minha Vida. As regras beneficiam as famílias que têm a renda mais baixa e moram em cidades pequenas, com até 50 mil habitantes. Com as novas condições, fica mais fácil pegar o financiamento para comprar imóveis um pouco mais caros e pagar todas as parcelas em dia e sem dor de cabeça. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explica que a mudança ocorre para se adequar aos valores dos imóveis, que mudam segundo a região do país. Ele acredita que a nova regra deve facilitar o pagamento das parcelas. Algumas dessas faixas, 1,5 e 2, você acabou tendo um comprometimento de renda na qual as famílias não conseguiam depois pagar. Não muda nenhuma dinâmica profunda do programa. O que acontece é um ajuste para uma realidade onde você tem melhoras em termos de eficiência. Nas cidades de até 50 mil habitantes, vai ser possível financiar imóveis de até R$ 130 mil nas regiões Norte e Nordeste
E em estados com imóveis mais caros, como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, o teto subiu para R$ 145 mil. O banco também aumentou o valor do subsídio para financiamentos da faixa 2 em cidades com até 20 mil habitantes. O subsídio passou para R$ 11.600 para quem tem renda familiar bruta de até R$ 1.800. Reportagem Márcia Fernandes. Esporte. A Federação Maranhense de Futebol divulgou as datas dos jogos decisivos do Campeonato Maranhense de 2019. Por causa da participação do Sampaio Corrêa e do Motoclube na Copa do Nordeste, as datas estão condicionadas às viagens dos clubes na competição regional. O Moto e Imperatriz já estão garantidos na semifinal, enquanto o Sampaio disputa uma das duas últimas vagas com MAC, Pinheiro e São José. O jogo de ida da semifinal, que envolvam Sampaio ou Moto, será realizado no dia 20 de março, por causa do calendário dos clubes na Copa do Nordeste. A partida de volta, neste caso, será realizada 2 ou 3 de abril. Caso a semifinal não tenha participação do Sampaio Corrêa ou do Motoclube, os jogos de ida serão disputados nos dias 23 e 24 de março e a partida de volta no dia 30 ou 31 de março. Para a final do Campeonato Maranhense, a federação reservou os dias 7 ou 10 de abril para a ida e o jogo de volta no dia 13 ou 14 de abril. A rodada final do Campeonato Maranhense será realizada no próximo domingo. Antes, o Motoclube recebe o MAC, o Imperatriz encara o São José, o Pinheiro joga contra o Sampaio e o Cordino decide o rebaixamento contra o Santa Quitéria na busca pela vaga na semifinal. Repórter Astrogildo Melo. Depois de uma importante vitória em São Mateus contra o São José, o Cordino se prepara para a sua definição e permanência no Campeonato Maranhense, este jogo de suma importância contra o seu rival do rebaixamento, que é o Santa Quitéria, que vem para o jogo e o Cordino está se preparando e viaja na quarta-feira. Vamos conversar com o professor Marlon Cotrim, que vai falar dessa importante vitória do que está por vir na quinta-feira. Como eu sempre falo, Astrogildo, era uma final, né, de 180 minutos, nós jogamos 90, né, temos mais 90, onde esse jogo vai ser o mais difícil, né, a gente tem que buscar essa vitória acima de qualquer coisa. O Cordino joga pelo empate, mas você sabe como é futebol, muitas vezes esse empate é perigoso, né, porque acomoda o atleta, mas a gente passou isso para tranquilidade para nosso atleta, para poder a gente sair dessa situação logo de vez, né. Santa Quitéria e Cordino, né, ninguém quer cair, né, o Santa Quitéria ele vem com tudo para cima da gente, para também sair da situação. Vai ser um jogo de muita adrenalina, um jogo de detalhes, quem errar menos vai levar essa partida. Astrogildo Melo com as informações do Cordino Esporte Clube aqui de Barra do Corda. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Você pode falar direto com a gente pelo WhatsApp 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Mande um e-mail para a gente, redação@centraldenoticias.radio.br. Não esqueça de acessar a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes e de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.